Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo Lula é desaprovado por 50,9% da população em nova pesquisa do Instituto Paraná. A aprovação do governo oscila negativamente em meio à ascensão de Flávio Bolsonaro. Correios detalha a reestruturação, prepara demissões em massa e deve fechar 1.000 agências nos próximos anos. Rússia diz que acordo de paz na guerra está próximo e Donald Trump fala de documento final nas próximas semanas. Acidente de trem deixa 13 mortos e 98 feridos no sul do México. Jovem é presa após atropelar e matar namorado e amiga na zona sul de São Paulo. E ainda, Flamengo anuncia a renovação do técnico Felipe Luiz até o final de 2027. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Instituto Paraná Pesquisas mostrou hoje que o governo do presidente Lula é desaprovado por quase 51% dos brasileiros. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas entre os dias 18 e 22 de dezembro. De acordo com o Instituto Paraná Pesquisas, o presidente é desaprovado por 50,9% dos entrevistados. A aprovação do petista ficou em 45,6%. Já os que não souberam responder somaram 3,5%. O Instituto também perguntou aos entrevistados como eles classificam o atual governo. Quase 43% avaliaram a gestão petista como ruim ou péssima. Essa pesquisa foi respondida por 2.038 pessoas em todo o país, entre os dias 18 e 22 de dezembro. A oscilação negativa do presidente Lula aparece em um momento de ascensão de Flávio Bolsonaro e de outros nomes da direita. Na última sexta-feira, o Instituto Paraná Pesquisas mostrou que o presidente Lula está em empate técnico com 4 possíveis adversários do segundo turno das eleições do ano que vem. Segundo o levantamento, Lula lidera numericamente nos confrontos contra Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e Ratinho Júnior, mas as diferenças ficam dentro da margem de erro. Em um cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula soma 44,1% das intenções de voto, contra 41% do senador. O ex-presidente Jair Bolsonaro completou 34 dias sob custódia da Polícia Federal neste final de semana. Durante esse tempo, ele passou por sessões de fisioterapia e atendimento médico. Um exame recente apontou que o ex-presidente parou de respirar por 514 vezes e 470 apneias do sono. A dificuldade para dormir marcou o primeiro mês de Jair Bolsonaro na prisão, na sede da Polícia Federal em Brasília. O ex-presidente apresenta crises de soluços e episódios frequentes de apneia do sono. Um documento apresentado pela defesa ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, apontou que Bolsonaro parou de respirar 514 vezes em uma só noite, enquanto dormia na prisão. Houve o registro também de 470 apneias do sono, que duraram entre 10 e 25 segundos. Bolsonaro passou por uma cirurgia recentemente para corrigir uma hérnia inguinal, mas ele apresentou uma nova crise de soluços e precisou de uma nova intervenção. Nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro passou por um novo procedimento cirúrgico. Ele passou por uma complementação do tratamento com bloqueio do nervo frênico esquerdo. E o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, chegou ao Brasil após ser preso no Paraguai tentando fugir da América do Sul com documentos falsos. Ele vai dividir a cela com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, já está de volta ao Brasil. O avião que o levou a Brasília pousou neste sábado na capital federal. Ele foi detido na véspera em Assunção, capital do Paraguai, ao tentar embarcar em um voo com destino a El Salvador com documentação falsa. Vasquez foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 24 anos e 6 meses de prisão por cumplicidade na tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o vencedor das eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-diretor da PRF cumpria prisão domiciliar em Santa Catarina e era autorizado a sair de casa durante o dia usando tornozeleira eletrônica. Segundo relatos da imprensa, ele rompeu o dispositivo de monitoramento e cruzou de carro a fronteira com o Paraguai. De acordo com a Agência Brasil,
Vasquez vai ficar preso na Papuda, nas dependências do 19º Batalhão de Polícia Militar, a ala chamada de Papudinha, onde o ex-ministro da Justiça Anderson Torres também está custodiado. Os Correios anunciaram na manhã de hoje o plano de reestruturação da empresa. A previsão é de que um corte de mais de 2 bilhões de reais, incluindo demissões. O presidente da estatal, Emanuel Rondon, apresentou o plano de reestruturação na manhã de hoje, em Brasília. Segundo ele, a empresa prevê um corte de 2 bilhões de reais em gastos com pessoal, venda de imóveis e o fechamento de 1.000 agências. A empresa, segundo ele, vai implementar um programa de demissão voluntária e espera, em até 2 anos, reduzir em 15 mil o número total de funcionários. O corte seria de 18% na folha de pagamentos. Entre as medidas, a empresa também tomará emprestado 12 bilhões de reais junto a instituições financeiras. Segundo os Correios, 10 bilhões de reais entrarão no caixa da empresa até a próxima quarta-feira. Em setembro, a empresa anunciou o resultado do primeiro semestre de 2025, com um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as negociações por paz na Ucrânia avançaram neste final de semana e indicou que um acordo final deve ser anunciado nas próximas semanas. Após uma reunião na Flórida, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concederam uma coletiva de imprensa neste domingo. O republicano confirmou que, ao final do encontro, foi realizada uma ligação com líderes europeus. Tivemos uma ótima conversa com eles. Quando terminamos, achamos apropriado falar com eles. E nossa reunião foi excelente. Cobrimos algo como 95%, não sei qual porcentagem, mas avançamos muito para pôr fim àquela guerra, que é realmente, certamente, a mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial, provavelmente a maior desde a Segunda Guerra Mundial. A expectativa do presidente americano é que dentro de semanas fique claro se a guerra pode terminar, e citou uma nova conversa com líderes europeus em Washington no próximo mês para impulsionar o acordo de paz. Trump também disse que se ofereceu para discursar no parlamento ucraniano para avançar com a mais recente proposta. Segundo o bilionário, Ucrânia e Rússia estão mais perto de chegar a um acordo sobre o status do disputado território do Donbas. Mais cedo, o Kremlin instou Kiev a tomar uma decisão corajosa e aceitar retirar suas tropas da região oriental da localidade para pôr fim à guerra. Na manhã de hoje, o presidente Volodymyr Zelensky disse que Donald Trump ofereceu garantias de segurança à Ucrânia por 15 anos. Zelensky chegou a pedir um prazo mais longo de 50 anos, mas Donald Trump disse que vai analisar esse período. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deu detalhes nesta segunda-feira de como foi a conversa na véspera com o líder americano Donald Trump. Ele afirmou que os Estados Unidos ofereceram à Ucrânia garantias de segurança sólidas por 15 anos, com possibilidade de extensão, mas Kiev busca um período mais longo. Levantei essa questão com o presidente. Disse a ele que já estamos em guerra e que ela já dura quase 15 anos. Por isso, eu realmente queria que as garantias fossem mais longas. Disse a ele que gostaríamos de considerar a possibilidade de 30, 40 ou 50 anos. E essa seria uma decisão histórica. O presidente disse que pensaria a respeito. Zelensky conversou com Trump no domingo na Flórida, onde o líder americano afirmou que um acordo para encerrar quase 4 anos de guerra com a Rússia estava mais próximo do que nunca. O ucraniano acrescentou que considera a presença de tropas internacionais em seu país uma parte necessária das garantias, algo que a Rússia já rejeitou no passado. Ainda assim, o Kremlin concordou com a avaliação de Trump de que as negociações estavam em seus estágios finais. Zelensky afirmou que a Ucrânia vai suspender a lei marcial quando a guerra com a Rússia terminar e após obter garantias de segurança de seus aliados ocidentais. A Rússia reforçou o discurso de Trump e disse que um acordo de paz na Ucrânia está mais próximo. O país, liderado por Vladimir Putin, pediu ainda que a Ucrânia retire as tropas da região de Donbas. O governo russo pediu à Ucrânia que retire as tropas da parte que ainda controla na região de Donbas. Ao mesmo tempo, o Kremlin afirmou que, caso a Ucrânia não chegue a um acordo, o país vai perder ainda mais território. Porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que outra ligação entre Putin e Trump pode acontecer em breve,
Vladimir Zelensky destacou que 2 pontos travam o entendimento: o futuro da usina nuclear de Zaporizhia e uma possível cessão de territórios. Uma colisão entre 2 helicópteros no ar deixou um morto e um ferido em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes do país vai investigar o caso para entender como foi a dinâmica deste acidente. E o exército chinês iniciou hoje manobras militares perto de Taiwan. As autoridades da ilha chamaram a ação de intimidação. A China iniciou grandes exercícios militares com munição real nesta segunda-feira em 5 zonas marítimas e aéreas próximas de Taiwan, uma ilha de governo democrático que Pequim reivindica como parte de seu território. Autoridades de Taiwan condenaram as manobras. Manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e na região Indo-Pacífico é um consenso na comunidade internacional. Exercícios militares perto do nosso país minam a segurança e a estabilidade existentes e constituem um desafio flagrante ao direito e à ordem internacional. Condenamos veementemente as autoridades chinesas por desrespeitarem as normas internacionais e usarem a intimidação militar para ameaçar os países vizinhos. Reconhecido oficialmente por pouco mais de 10 países, a ilha dispõe de governo, exército e moeda próprios. Também conta com os Estados Unidos como seu principal fornecedor de armamentos e segurança. No início do mês, a Casa Branca aprovou uma venda de armas no valor de mais de 11 bilhões de dólares a Taipei, o que provocou uma reação de indignação do governo chinês. As manobras, batizadas de Missão Justiça 2025, contam com a participação de destroyers, fragatas, soldados, bombardeiros e drones, que realizam treinamentos com munição real contra alvos marítimos ao norte e sudoeste de Taiwan. Após os exercícios, o Ministério das Relações Exteriores alertou que qualquer tentativa de obstruir a unificação de Taiwan com a China está destinada ao fracasso. As autoridades do Partido Democrático Progressista persistem em sua postura de independência de Taiwan, tentam buscá-la por meio dos Estados Unidos e não hesitam em transformar Taiwan em um barril de pólvora e depósito de munições, expondo-se completamente como destruidores da paz, causadores de problemas e instigadores de guerra. Autoridades chinesas explicaram que as atividades vão se concentrar na capacidade de combate mar-terra, tomada conjunta de ampla superioridade, bloqueio de portos e áreas cruciais. A Guarda Costeira taiwanesa anunciou ter detectado 4 navios da Guarda Costeira chinesa navegando diante de suas costas norte e leste. A Força de Taipei disse que mobilizou imediatamente grandes navios para posicionar previamente sua resposta em áreas relevantes e enviou unidades adicionais de apoio. Manifestações em uma comunidade da Síria terminaram com 3 mortes nesse final de semana. Um protesto organizado por membros da comunidade alauíta na cidade síria de Latáquia neste domingo terminou com mortos e feridos, entre eles manifestantes e agentes públicos. As autoridades, que não confirmaram se abriram fogo contra os presentes, afirmaram que controlaram a situação e acusaram apoiadores do ex-presidente Bashar al-Assad de terem atacado as forças de segurança. Milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o fim da violência contra a comunidade alauíta após o ataque contra uma mesquita que deixou 8 mortos na sexta-feira em Homs, no centro do país. No sábado, o líder espiritual alauíta Ghazal Ghazal instou as pessoas a mostrar ao mundo que a comunidade alauíta não pode ser humilhada nem marginalizada. A minoria alauíta, um ramo do islamismo xiita do qual procede al-Assad, que fugiu para a Rússia após ser deposto, é alvo de ataques desde que uma coalizão islamista tomou o poder na Síria no fim de 2024. Além de Latáquia, também houve confrontos em Homs e outras cidades do país, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, organização com sede no Reino Unido e com uma ampla rede de fontes no país. E Mianmar realizou ontem o primeiro turno das eleições legislativas. Essa é a primeira votação desde o golpe no país. A junta militar de Mianmar realizou o primeiro turno de uma controversa eleição parlamentar neste domingo. Esta é a primeira votação desde o golpe contra o governo democrático da vencedora do Nobel da Paz Aung San Suu Kyi em quase 5 anos. A eleição acontece em 3 turnos. O segundo está marcado para aqui 2 semanas e o terceiro no fim de janeiro. Só então são esperados os resultados.
Em Yangon, a maior cidade do país, o chamado para as urnas foi atendido de forma tímida. Já votei em muitas eleições antes, mas desta vez minha esperança é ainda maior que o país se torne um país mais pacífico e agradável. Quem quer que forme governo deseja que o país melhore. Não há votação nas áreas controladas por rebeldes. Uma eleição deveria ser realizada para que todos pudessem participar, mas acho que apenas cerca de 25% podem participar desta eleição hoje. Não acredito que possa ser uma eleição bem-sucedida, já que nem todos podem fazer parte dela. O chefe da junta, Min Aung Hlaing, falou em uma eleição livre e justa. Mas observadores internacionais criticam a votação como uma eleição de fachada. A maioria dos partidos de oposição do país do Sudeste Asiático foi dissolvida antes do pleito. Observadores estimam que, após a eleição, o chefe da junta poderá ter duas opções: assumir o papel de presidente ou permanecer como chefe militar e continuar dando as cartas em um governo supostamente civil. Em 2021, o exército de Myanmar derrubou o governo democrático, alegando fraude eleitoral, e a então presidente Suu Kyi foi condenada a 27 anos de prisão, por acusações que vão de corrupção até violações das normas anti-Covid. Desde então, o país de 50 milhões de habitantes vive uma guerra civil. Segundo organizações não governamentais, dezenas de milhares de pessoas foram mortas e milhões foram deslocadas. Tailândia e Camboja chegaram a um acordo de cessar-fogo. O conflito na fronteira deixou mais de 40 mortos e 1 milhão de deslocados. Tailândia e Camboja anunciaram um cessar-fogo imediato no conflito fronteiriço, que deixou mais de 40 mortos e 1 milhão de deslocados em 3 semanas de confrontos. O documento foi assinado pelos ministros da Defesa dos dois países do Sudeste Asiático. Segundo o acordo, ambos os lados vão suspender os movimentos de tropas e permitir o retorno dos civis deslocados o mais rapidamente possível. O conflito entre os países vizinhos se prolonga há décadas e recentemente voltou a registrar disparos de artilharia, tanques, drones e aviões de combate, rompendo a trégua anterior, cujo mérito foi atribuído ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pano de fundo envolve uma antiga disputa sobre a demarcação da fronteira de 800 quilômetros, estabelecida na época colonial, além de uma série de templos antigos situados ao longo da linha divisória. A questão da demarcação da fronteira e da soberania sobre vários templos, no entanto, continua sem solução e provoca dúvidas sobre a durabilidade do cessar-fogo. As autoridades mexicanas confirmaram que pelo menos 13 pessoas morreram e outras 98 ficaram feridas em um acidente de trem no sul do país. Pelo menos 13 pessoas morreram e quase 100 ficaram feridas no México após o descarrilamento de um trem no estado de Oaxaca. A Marinha Mexicana relatou que a locomotiva principal descarrilou. Também acrescentou que está coordenando com as autoridades de transporte para determinar as causas do acidente de domingo. O trem, que transportava 250 pessoas, havia partido de Salina Cruz, em Oaxaca, com destino a Coatzacoalcos, no estado de Veracruz. Ele percorria a rota do chamado Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec, que liga o Golfo do México ao Oceano Pacífico e normalmente transporta carga e passageiros. Essa ferrovia é um dos projetos de infraestrutura mais importantes do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de uma estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico no sudeste do México. Um terremoto de magnitude 6 atingiu o norte da cidade de Lima, no Peru. 25 pessoas ficaram feridas. Um terremoto de magnitude 6 atingiu a região peruana de Ancash, ao norte de Lima, no último fim de semana. O forte tremor ocorreu a uma profundidade de 52 quilômetros, com epicentro no Oceano Pacífico, próximo à costa da cidade portuária de Chimbote. O Ministério da Saúde afirmou que 25 pessoas ficaram feridas, das quais 12 foram hospitalizadas na noite de sábado. O Instituto Geofísico do Peru informou nas redes sociais que registrou diversos terremotos no país desde quinta-feira. Enquanto isso, o Instituto Geológico, Mineiro e Metalúrgico também confirmou ter identificado áreas críticas devido a riscos geológicos em Ancash e La Libertad, outro departamento mais ao norte. O Peru está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e a leste da Ásia.
Essas regiões apresentam os mais altos níveis de atividade sísmica do mundo. E no próximo bloco, crianças morrem após incêndio em residência no Rio de Janeiro e jovem é presa após atropelar e matar um namorado e uma amiga em São Paulo. Um avião de publicidade caiu no mar de Copacabana nesse final de semana. O piloto era o único ocupante e não resistiu aos ferimentos. A praia de Sábado, a primeira oficialmente do verão carioca, foi marcada por uma tragédia. Um avião monomotor que fazia publicidade caiu no mar em Copacabana, matando o piloto, o único ocupante da aeronave. A gente ainda vai recolher informações do piloto, informações da aeronave, né, como foi se teve alguma coisa no dia a dia dele e tal, mas em princípio hoje é só coleta de informação. Vários banhistas testemunharam a queda do monomotor. Eu estava aqui com meu marido e na hora nós gritamos, caramba, caiu! Qual a voz da explosão? Fez um barulho seco, não teve fogo. E caiu. Imediatamente os bombeiros socorreram, fizeram tudo, correram atrás. Estava sentado, aí ele fez o retorno, deu a volta, tá? Assim que ele fez o retorno, eu de repente olhei na água, eu vi simplesmente a bandeirola fez um barulho, blum, daí eu olhei, a turma falou, caiu, era o aeroplano caindo. De acordo com a Agência Brasil, mais de 30 agentes participaram dos esforços de busca, com o uso de aeronaves, jet skis, equipes de mergulho, infláveis e drones. Cerca de 2 horas depois da queda, os bombeiros informaram que o corpo de uma pessoa foi retirado do mar e encaminhado ao Instituto Médico Legal para identificação. 2 crianças morreram durante um incêndio em Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. As vítimas são uma menina de 4 anos e um menino de 2. Segundo informações, as crianças estavam sozinhas em casa com um irmão de 8 anos. Ele conseguiu escapar do imóvel e correu até a casa de uma vizinha para pedir ajuda. Os pais das crianças foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, após se recusar a pagar um valor cobrado pelo uso de cadeiras de praia. Os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanata contaram que o barraqueiro informou que, caso não houvesse consumo de petiscos, o aluguel das cadeiras custaria R$50. Mas, segundo as vítimas, o barraqueiro cobrou R$80. Os dois se negaram a pagar os R$80 e a confusão começou. Segundo Johnny, cerca de 20 pessoas participaram das agressões. Ele também acredita que o fato de estar com um companheiro e de serem um casal gay pode ter influenciado no ataque. Com a ajuda de guarda-vidas civis, o casal foi retirado do local e levado à delegacia de Porto de Galinhas. Johnny relatou que ele e o companheiro precisaram buscar atendimento médico antes de registrar o boletim de ocorrência. A Prefeitura de Ipojuca se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. Em nota publicada no perfil do Instagram, a gestão municipal lamentou o ocorrido e classificou como grave e incompatível com os valores de respeito, acolhimento e hospitalidade que norteiam o destino. O comunicado informa ainda que os órgãos competentes já apuram o ocorrido para identificar os envolvidos e adotar as medidas legais cabíveis. A Polícia Civil do Pará prendeu um homem suspeito de tentar matar a companheira após atear fogo contra ela na frente dos próprios filhos. A mulher e os filhos foram socorridos para uma unidade de atendimento à saúde de Salinópolis, no Pará. O homem deve responder por tentativa de feminicídio. E um rapaz de 21 anos e uma jovem de 19 anos morreram após serem perseguidos e atropelados por um carro no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A motorista do veículo era Giovana da Silva, namorada do jovem. Ela foi presa em flagrante. Rafael Canuto estava em um churrasco com amigos na casa dele e começou a receber mensagens da namorada, que não estava no local, questionando quem era uma mulher na festa que ela não conhecia. Testemunhas relataram que o ciúmes era totalmente infundado, porque essa mulher era amiga de infância dele e nunca tiveram nada demais. As testemunhas disseram ainda que a última mensagem enviada por ela foi: ou você resolve ou eu resolvo. Giovana Proc da Silva, de 21 anos, foi presa, suspeita de ter atropelado os dois de propósito em uma crise de ciúmes. O jovem atropelado foi identificado como Rafael Canuto. Testemunhas contaram à polícia que ele e Giovana tinham um relacionamento.
Alguns minutos depois, Giovana apareceu na casa do namorado e então Rafael resolveu dar uma volta de moto com a amiga na garupa, após ver a namorada insistir em uma discussão. Giovana seguiu atrás dos dois em alta velocidade e os atropelou. Testemunhas contaram que ela debochou da situação após o crime. Ela foi autuada por 2 crimes: homicídio qualificado por motivo fútil e por não permitir às vítimas se defenderem. Um homem de 37 anos morreu após ser baleado em um bar em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O suspeito entra no local usando capacete e atira na cabeça de um homem. Em seguida, outro rapaz entra em luta corporal com o criminoso e também é atingido. Ele foi levado para um hospital da região e sobreviveu. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar e prender o criminoso. E a seguir, Colômbia proíbe charretes na cidade turística de Cartagena e a renovação do Flamengo com o treinador Felipe Luiz. A atriz francesa Brigitte Bardot morreu nesse final de semana aos 91 anos. A causa da morte não foi divulgada. Morreu neste domingo aos 91 anos Brigitte Bardot, ícone do cinema francês. A informação foi confirmada pela fundação que leva seu nome, acrescentando que ela faleceu pela manhã, em sua residência em Saint-Tropez, cidade que ajudou a estabelecer fama, assim como fez com Búzios, no Rio de Janeiro. Bardot alcançou fama mundial nos anos 1950. Foi celebrada globalmente como um símbolo sexual. Entre seus filmes mais conhecidos estão O Desprezo e Deus Criou a Mulher. Ao longo da carreira, trabalhou com diretores renomados, como Jean-Luc Godard e Louis Malle. No início dos anos 1970, Bardot abandonou a carreira de atriz. A partir de então, dedicou sua vida aos animais ameaçados de todas as espécies. Criou sua fundação, para a qual leiloou parte de seu patrimônio e abriu vários abrigos para animais. Avec le départ de Brigitte Bardot, on a l'impression qu'il y a... Com a morte de Brigitte Bardot, parece que um capítulo inteiro chega ao fim. Fica um grande vazio. Il y a un grand vide. Bon, ça reste une icône du cinéma, de toute cette période des Ela continua sendo um ícone do cinema, de toda aquela era dos anos 60 e 70, e de tudo que trouxe, tudo que representou. Sua beleza naquela época, até mesmo sua carreira como cantora. Sa beauté de l'époque, même voilà, sa carrière dans la chanson. Nas últimas décadas, Bardot levou uma vida bastante reclusa, exceto por algumas declarações polêmicas sobre política, migração e o mundo da caça, que chegaram a render condenações por difamação. No epílogo de um livro publicado em outubro na França, ela escreveu: "A liberdade é ser você mesmo, mesmo quando incomoda." E a partir desta segunda-feira, as tradicionais charretes estão proibidas em Cartagena, na Colômbia. Os cavalos vão dar lugar às baterias. Cartagena, uma joia turística colombiana, se despede de suas charretes tradicionais. O prefeito decretou que, a partir desta segunda-feira, a circulação de charretes será proibida no centro histórico desta cidade de quase 1 milhão de habitantes, conhecida pela arquitetura colonial. Em seu lugar, um primeiro lote de charretes elétricas vai começar a operar, regulamentado pela prefeitura e com um limite máximo de 62 charretes. A associação do setor expressou insatisfação e denuncia não ter sido consultada na implementação da nova medida. Eu penso que sim afeta a cidade porque isto é uma tradição. Sim, isso afeta a cidade porque é uma tradição que vem sendo passada de geração em geração. Muitos discordam das charretes elétricas. Por quê? Porque a tradição se perde. E aqui o foco principal é o animal, que todos dizem ser maltratado. É o animal, o qual todo mundo diz que é maltratado. Durante décadas, a cidade caribenha teve as charretes puxadas por cavalos como um de seus símbolos, usadas para levar turistas pelas ruas de paralelepípedos. Mas ativistas dos direitos dos animais denunciam que esses passeios causam ferimentos, estresse e colapso por exaustão nos animais. O Flamengo anunciou um acordo de renovação com o técnico Felipe Luiz. O novo contrato vai até o final de 2027. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite e até amanhã.